Capítulo 19. Primeiro amor. Posso contar a vocês um pequeno segredo? Embora acredite nos benefícios para a saúde dos produtos da Nutrilite e os tome todos os dias, não é esse o motivo por que os aprecio tanto. A verdadeira razão por que gosto da Nutrilite é que ela me apresentou a Beth. Minha tia, consumidora dos produtos da Nutrilite, era a governanta da família Oequestra, de Grand Rapids. Ela sugeriu que seria uma boa coisa se os Oequestras comprassem esses produtos. Em vista disso, visitei a senhora Oequestra em uma manhã da primavera de 1951. Fui recebido à porta pela filha Betty, bela, loura, de olhos azuis. Fazer uma venda de produto Nutrilite tornou-se, de repente, uma razão secundária para minha visita. Provavelmente meti os pés pelas mãos na conversa de vendas, mas ainda assim a senhora Orquestra resolveu de qualquer maneira comprar uma caixa dos produtos Nutrilite. Minha missão seguinte, muito mais importante do que outra venda, era marcar um encontro com a senhorita Betty Jean Orquestra. Por sorte, ela aceitou. Beth e eu saímos durante uns 2 meses, antes de ficar claro para mim que havia encontrado a mulher dos meus sonhos. Ela tinha a mesma doçura de índole e bondade de coração que caracterizavam minha mãe e professava uma fé profunda, sincera, que me inspirava a procurar uma relação mais estreita com Deus. Ninguém, eu estava convencido, poderia ser melhor companheira para toda a vida do que a Beth. Ela generosamente aceitou meu pedido de casamento e às 2 da tarde do dia 16 de agosto de 1952, casamos na casa dos Requestras, em Grand Rapids. Levei muito a sério o versículo do livro dos Provérbios que diz: o que encontra uma esposa encontra o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Beth e eu tínhamos personalidades absolutamente compatíveis. Acreditando, como acredito, na soberania de Deus em nossa vida. Sei que Deus nos preparou um para o outro e que nos reuniu em matrimônio. Ele sabia que só juntos é que poderíamos ser realmente felizes e completos. Só como uma equipe é que sua vontade seria realizada na vida de nós dois. Devo muito a ela por meu sucesso nos negócios. Só quando nossa sala de estar se tornou o local de encontro da Nutrilite e mais tarde das reuniões da Emily, é que se revelou por completo o dom de hospitalidade de Beth. Era dotada de uma capacidade extraordinária de deixar as pessoas à vontade em situações sociais e encaixou-se suavemente no papel de coordenadora social e anfitriã do lar. Certas fases do crescimento da empresa afastaram-me muito mais de Beth e das crianças do que eu teria gostado. Às vezes, relembro o passado e penso no que eram minhas prioridades à época e no que são agora. Não acredito que ninguém, nos anos maduros da vida, possa olhar honestamente para trás e dizer: sabe de uma coisa? Gastei realmente tempo demais com a família. Eu devia ter ido com mais frequência ao escritório e viajado mais. Às vezes, que estão lendo este livro e que se encontram ainda na mocidade, ofereço esta humilde advertência, com todo o sentimento que este coração holandês pode reunir. Passem o tempo que puderem com a família enquanto são jovens.
Jamais haverá tempo suficiente quando vocês forem velhos. Ao assumir responsabilidades dentro e fora de casa, Betty tornou mais leve minha carga e me permitiu fazer o trabalho que realizei na Emory. Ela fez um bocado de sacrifícios e trabalhou tanto quanto eu, embora com menos aclamação pública do que a que recebi. Aos olhos de Deus, seu trabalho como esposa, mãe, anfitriã e líder comunitária não foi menos importante do que o meu. Isso porque acredito que trabalhamos não pelas recompensas de homens, mas pelo louvor dos céus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os de finas joias. O coração de seu marido nela confia, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da vida. E como navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda noite e já se levanta, e dá mantimentos à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquira-a. Planta uma vinha com as rendas de seu trabalho. Abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. A força e a dignidade são seus vestidos. E quando ao dia de amanhã não tem preocupações. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da verdade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Extraído de Provérbio 31. Ao tempo em que eu ausentava frequentemente de sua casa devido a trabalhos relacionados com a Emily, Betty estava sempre com as crianças. Ela era a força estabilizadora no lar, quando eu não podia ser. Quando voltavam da escola, as crianças gritavam: mamãe! Não necessariamente porque queriam vê-la, mas apenas pela segurança de saber que ela estava ali. E Betty sempre respondia: oi, estou aqui. Crescendo as crianças, Betty começou a direcionar suas energias para fora de casa. No nível municipal, ela se interessou pela Ópera de Grand Rapids e conseguiu que eu me interessasse também. A ópera tem hoje 31 anos de existência, em parte devido ao trabalho de minha esposa. Betty, com um coração enorme para crianças, foi também o esteio do Van Andel Center for Children and Adolescents e do Pine Rest Christian Hospital em Grand Rapids. No nível nacional, ela participou do Eagle Forum de Phyllis Schlafly, uma organização política conservadora. Betty jamais teve medo de dizer o que queria. Havia pensado em muitos assuntos e conhecia muito bem as coisas em que acreditava. Todos os que a conheciam ficavam profundamente impressionados com sua grande fé em Deus, chegando algumas pessoas a dizer que não podiam conversar 5 minutos com ela sem que o assunto passasse à religião. Essa fé que saturava e dava forma a cada aspecto de sua existência era para ela a raiz da vida. Barbie disse recentemente que lembra de acordar pela manhã, olhar pela escada abaixo e ver a mãe sentada em sua cadeira predileta, com a Bíblia no colo e as mãos postas em prece. Na doença e na saúde. Em 1988,
comecei a notar que Betty tinha dificuldades para lembrar-se de coisas. No início, era apenas ocasional lapso de memória. Uma bolsa que não se lembrava de onde deixara, chaves perdidas, um número de telefone esquecido. Em seguida, os lápis tornaram-se mais frequentes e Betty começou a esquecer coisas que ninguém, gozando de boa saúde, esquece. Ela ficava facilmente confusa e tinha problemas para fazer coisas simples. Para mim, era difícil aceitar o fato de que ela estava gravemente enferma. Em seguida, os filhos começaram a me questionar sobre o caso. Todos eles estavam muito preocupados, claro, mas foi Barbie quem tomou a frente para me convencer de que a mãe precisava de melhores cuidados médicos. Ela teve que superar minha profunda desconfiança dos médicos em geral e me lembrar que o bem-estar da mãe era mais importante do que minha privacidade. Barbie e Dave me ajudaram a encontrar um médico na Califórnia do Sul que vinha fazendo tratamentos avançados em casos como o da de Beth. Ele começou a tratá-la em base regular. Nos 2 anos seguintes, Beth piorou muito. Passou da necessidade de uma pessoa para ajudá-la em diferentes coisas durante o dia para cuidados constantes durante 24 horas. Eu trabalhava com ela numa tentativa para que a preservasse a memória, levando-a a seus lugares prediletos, mostrando-lhe fotos, pondo para tocar suas músicas favoritas. Às vezes parecia que ela melhorava, mas esses períodos jamais duravam mais do que uns poucos dias. Deus pode usar até os piores males em nossa vida e usá-los para seus bons fins. Quando a Beth, que conheci, me foi tomada pela decadência mental e a minha própria saúde se deteriorou, ele trouxe, de uma maneira maravilhosa, os filhos de volta à minha vida. Meus relacionamentos com eles tornaram-se mais fortes à medida que todos ficávamos mais maduros. A doença de Beth obrigou-me a me voltar para eles em busca de apoio e eles, acho, aproximaram-se mais de mim enquanto atendíamos juntos às necessidades da mãe. Agora, mais do que nunca, dou um valor imenso aos meus filhos, porque eles são o legado vivo de Betty, o fruto de todos os seus melhores anos. Foi muito difícil para mim ver a cortina descer sobre a mente de Betty. Resolvi manter nossas pequenas rotinas diárias e preservar tanto quanto possível o seu mundo. White Bay, na Peter Island, é um de meus lugares favoritos. Vegetação tropical luxuriante desce em vegetação tropical luxuriante desce em cascata das colinas em volta e se reúne na estreita Praia Branca. Levo Betsy para a praia e para a água, onde ela pode ficar de pé e andar com minha ajuda. A água nesse local é muito calma e os recifes na entrada da baía proporcionam abrigo contra a força das ondas do oceano. Às vezes passamos 1 hora ou mais nesse local, simplesmente andando de um lado para o outro, até que ela se cansa e fica pronta para voltar à sua cadeira de praia. É um bom exercício físico para nós dois e experiências variadas são boas para a mente de Beth. A melhor recompensa para mim é quando Beth me abençoa com um de seus sorrisos que, mesmo na doença, não desapareceram. Passo com ela tanto tempo quanto posso, fazendo-lhe companhia. Não lhe dou o meu tempo de má vontade, pois para mim é uma alegria ter a oportunidade de dar-lhe algo em troca de todas as acomodações que ela fez por minha causa ao longo destes anos todos de construção da Emo.
Se os laços do matrimônio fossem mantidos apenas enquanto atos de serviço pudessem ser pagos da mesma maneira, o casamento não significaria muita coisa. Minha formação e minha fé me estimularam a pensar no casamento como um laço sagrado entre um homem e uma mulher que só pode ser quebrado por violação extrema da confiança. Devido aos meus próprios problemas físicos, tem sido duplamente difícil conviver com a doença de Beth. Meu amigo Dan Voss, nosso empreiteiro de construção, veio me visitar recentemente apenas para um dedo de prosa sobre os velhos tempos e para botar em dia a escrita entre nós, pois fazia muito tempo que eu não ouvia. Ele usa atualmente 2 aparelhos auditivos e com o meu problema de audição e minha dificuldade para falar, é uma maravilha que ainda possamos nos comunicar. Nós, porém, puxamos as cadeiras para mais perto uma da outra e conversamos seriamente sobre velhice, sobre nossa saúde, o estado de Beth e os problemas cardíacos de Rich. Por mais fraca que Beth esteja, por mais que tenha mudado, Deus me dotou de um amor profundo por ela. Dan confortou-me com sua simpatia, recordando seu relacionamento com a primeira esposa Ruth, que falecera tragicamente com um tumor cerebral em 1967. É um amor que não podemos explicar, não é? Disse ele. É alguma coisa que cresce a despeito da doença, da fraqueza ou da idade. Dan tinha razão. Beth é mais preciosa agora para mim do que em qualquer outro tempo. Em uma sociedade dominada por opiniões distorcidas sobre casamento e amor, a fidelidade tradicional talvez pareça coisa ultrapassada ou inútil. O amor eterno e abnegado que Beth e eu compartilhamos nos tornou pessoas mais felizes, mais completas e reflete o trabalho permanente de Deus em nossa vida. Durante muitos anos, enquanto Rich e eu construíamos a Amway, Beth sacrificou voluntariamente muita coisa por minha causa. Agora, em sua doença, recebo em troca a oportunidade de amá-la e servi-la. A fidelidade compensa. Dan e eu conversamos sobre todas as coisas e rezamos juntos por um momento. Ele foi um grande encorajamento para mim e me disse muitas sábias palavras de conselho, palavras de um homem que saiu de tribulações com uma fé mais forte e mais profunda. Perguntei-lhe como ele suportara o falecimento da esposa. Jesus Cristo esteve presente muito tempo antes de nós, respondeu ele. A força me foi dada muito tempo antes de eu precisar dela. E quando esse tempo chegar para você, conseguirá suportar isso também. Mais ou menos na mesma ocasião em que Beth começou a apresentar os primeiros sintomas do mal de Alzheimer, passei a notar uma pequena perda de destreza manual. Durante 1 ou 2 anos, esse fato não produziu qualquer efeito visível em minha vida. Beth comentou 1 ou 2 vezes essa situação, mas nenhum de nós pensou muito a respeito. Só no verão de 1988 é que me dei conta de que alguma coisa definitivamente não estava bem comigo. Testes subsequentes confirmaram que eu estava nos estágios iniciais do mal de Parkinson. Passamos pela vida sem querer pensar em nossas habilidades físicas. O cérebro comanda o corpo a realizar certas tarefas e ele atende obedientemente. Mas, quando as linhas de comunicação deixam de funcionar devidamente, pode surgir uma grave deficiência. O que começou com diminuição da destreza manual, logo
Depois se estendeu a dificuldade na fala, o que me forçou a reduzir muito meus compromissos para falar em público. Tive muita relutância em aceitar ajuda médica para meu estado. Pessoas próximas a mim procuraram-me várias vezes, sugerindo vários tipos de tratamento, mas, de modo geral, resisti. Parte da hesitação era receio de invasão de minha privacidade, que certamente aconteceria com o tratamento, até certo ponto, simplesmente falta de confiança nos médicos. Bill Nicholson procurou-me várias vezes, contudo, dizendo que eu devia consultar este ou aquele especialista. Meus filhos também manifestaram preocupação e me apresentaram planos próprios sobre o assunto. Finalmente, Bill me disse: Jay, esta é a última vez que eu vou tocar no assunto, mas eu me sentiria mal se não tentasse mais uma vez. Um bocado de gente me disse que você sofre do mal de Parkinson e que há coisas que podem fazer para ajudá-lo. Se estiver querendo tentar alguma coisa sobre esse assunto, você pode fazer o seguinte: Bill não tinha ideia do que eu finalmente acabaria por fazer sobre a doença de Parkinson e muitas outras. Capítulo 20. Um legado duradouro. Durante anos, Beth e eu contribuímos para obras de caridade, hospitais, escolas e outras instituições meritórias através da J. and Betty Van Andel Foundation. Atualmente, esse organismo é mais uma fundação de toda a família, porque nossos filhos foram incluídos no processo decisório e estão agora ajudando a analisar nossas contribuições. Dessa maneira, o legado de filantropia está sendo ensinado à geração seguinte. O ponto alto da fundação é hoje o Van Andel Institute, uma organização de pesquisa mundial independente dedicada à preservação, à valorização e à expansão das fronteiras da ciência médica em benefício da humanidade. Ela será uma das maiores atividades filantrópicas privadas na história da pesquisa médica, visando obter uma qualidade científica comparável ao Howard Hughes Institute e servir como ponto de partida de grandes progressos da medicina no século XXI. O Conselho dos Consultores Científicos do Van Andel Institute inclui mais de 100 anos de experiência científica coletiva de seus 5 membros. Algumas pessoas podem se perguntar por que, tendo eu tal desdém pelo tratamento médico convencional, o Van Andel Institute de Pesquisa Médica seja uma parte tão grande do planejamento do meu espólio. Na minha opinião, não há nisso qualquer incoerência, porque, embora eu não tenha um respeito especial pelos métodos de tratamento médico convencional, a pesquisa médica sempre me fascinou. O corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus e descobrir tudo o que é possível sobre ele é evidentemente importante. Desde meus velhos tempos na Nutrilite, sinto grande interesse pela maneira como a alimentação afeta a saúde. A reunião sem igual de conhecimentos científicos no Van Andel Institute deve gerar autêntico progresso na ciência médica, com implicações importantes para as doenças cardíacas, câncer, além de doenças cognitivas e do sistema nervoso, como as de Alzheimer e Parkinson. Atualmente, não há nenhuma cura ou tratamento definitivo para o mal de Alzheimer. Os cientistas não lhe conhecem a etiologia, embora pesquisadores estejam investigando possíveis causas desse estrago neurológico, tais como vírus, carências químicas, toxinas ambientais, deficiência do sistema imunológico e anormalidades genéticas.
Essa doença, que é a quarta maior assassina de adultos nos Estados Unidos, afeta cerca de 5 milhões de americanos e ocasiona sofrimento, dor e perda para membros e amigos da família. Aproximadamente 10% dos americanos de mais de 65 anos de idade sofrem do que é provavelmente o mal de Alzheimer, e no caso dos que têm mais de 85 anos, a percentagem sobe ainda mais. A doença se desenvolve gradualmente, fazendo com que a vítima perca a capacidade intelectual e se torne confusa e desorientada. No início, os únicos sinais talvez sejam aumento da dificuldade de encontrar palavras ou terminar pensamentos. Amigos e parentes podem começar a notar perda de memória, debilitação da capacidade de julgamento e mudança na personalidade. Um pouco de esquecimento é um processo normal no envelhecimento. A atrofia do cérebro associada à doença de Alzheimer, porém, pode finalmente fazer com que a vítima fique desorientada em ambientes familiares, esqueça os nomes de parentes próximos, perca a capacidade de ler ou escrever, de ver as horas ou usar uma chave. Muitos se tornam incapazes de cuidar de si mesmos e, frequentemente, exigem supervisão e cuidados durante as 24 horas do dia. O mal de Parkinson, ao contrário da doença de Alzheimer, é um distúrbio do sistema motor. Enquanto doenças cognitivas como a de Alzheimer reduzem a capacidade da vítima de pensar ou lembrar-se, os distúrbios do sistema motor afetam os movimentos ou a fala. Eles podem causar endurecimento, estremecimentos e tremores, lentidão de movimentos e debilitação da coordenação e do equilíbrio. Embora o diagnóstico do mal de Parkinson seja difícil, estimativas mostram que mais de 500 mil de americanos dele padecem. O Papa João Paulo, Billy Graham, a secretária-geral Janet Reno e Johnny Cash supostamente são vítimas da mesma doença. Cientistas descobriram que a Parkinson é causada pela perda de certas células em uma parte do cérebro associada à atividade muscular, embora se desconheça ainda a causa da morte dessas células. Uma teoria relativamente nova sugere que as vítimas talvez tenham uma predisposição genética para a doença. O tratamento implica comumente medicação e pode requerer cirurgia em casos raros. Enquanto pensava no potencial do progresso médico, compreendi que nossa família tinha uma oportunidade excepcional de transmitir um legado a toda a humanidade que poucos sequer imaginam e menos ainda podem custear. Confiei a realização da parte mais importante do meu legado ao meu filho mais moço, David, e ao Dr. Luiz Tomates. David, que atua como presidente do Conselho de Administração do Van Andel Institute, está lhe orientando as operações e supervisionando a construção de um novo e majestoso edifício. Embora todos meus filhos tenham sido informados de minhas intenções, David foi encarregado especialmente de providenciar para que elas sejam cumpridas no tocante ao Instituto. Ao manter membros de minha família intimamente envolvidos no projeto, o Instituto é mantido tão próximo quanto possível do meu objetivo ao criá-lo. Meu amigo Luiz Tomates, ex-cirurgião torácico e cardiovascular, lançou como presidente os alicerces do Van Andel Institute. Após aposentar-se em 1995, em uma carreira brilhante como cirurgião cardíaco no Butterworth Hospital, aqui em Grand Rapids,
o Dr. Tomates dedicou todo o seu tempo ao desenvolvimento do Instituto. Consultou 146 experientes pesquisadores nos Estados Unidos e 16 países estrangeiros, visitou uma dezena de instalações de pesquisas semelhantes e estabeleceu a forma organizacional do Instituto. No verão de 1996, o Dr. Tomates reuniu 16 cientistas em Grand Rapids como consultores informais do Instituto em formação. Esse grupo deu ao Instituto sua primeira diretriz, aconselhando-nos a estudar biologia molecular e genética, como primeiro projeto de pesquisa. 6 meses depois, o Dr. Tomates reuniu uma junta de consultores científicos de classe mundial que asseguraria a qualidade científica das pesquisas do Instituto. A junta consiste em indivíduos brilhantes e visionários, reconhecidos por seus colegas como sumidades em seus campos de estudo. Entre os que foram convidados figuram o Dr. Michael Brown, do Centro Médico da Universidade do Texas, em Dallas, que, juntamente com o Dr. Joseph Goldstein, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1988 por trabalho sobre o metabolismo do colesterol. Tão logo Brown se convenceu realmente de que estávamos determinados a criar um instituto que se ombrearia finalmente com os melhores do mundo, ele adicionou sua energia inesgotável como presidente da Junta de Consultores e Científicos para atrair seu colega de 25 anos de pesquisa e co-ganhador do Prêmio Nobel, Joseph Goldstein, no Centro Médico da Universidade do Texas, no Southwestern Medical Center, em Dallas. Entre outros atraídos para a junta figuram os doutores Richard Axel, da Universidade de Colômbia, Daniel Nathans, da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, e Philip Sharp, PhD, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Os dois últimos, também laureados Nobel, ajudaram a formar um impressionante grupo de pensadores. Eles são os encarregados de selecionar, nos próximos 5 anos, outras áreas de pesquisa científica para o Van Andel Institute e nos ajudar a iniciar a construção do campus de Grand Rapids. O entusiasmo que todos sentíamos à medida que nossos planos tomavam forma foi contagiante. Em uma entrevista à imprensa, anunciando a nomeação desses cientistas, o Dr. Michael Brown observou: estamos presentes ao nascimento de algo que perdurará depois que todos nós desaparecermos. Temos a esperança de criar um instituto que aplicará diretamente os aspectos mais fortes da ciência médica à prevenção e à cura da doença humana. É muito raro que um empreendimento com tal ambição chegue algum dia a começar. Não é uma ocorrência diária em escala nacional ou mundial. É um acontecimento tão importante para o mundo como é para Grand Rapids, porque achamos que esse instituto terá capacidade, em sua forma final, de ser o principal instituto de pesquisa médica do mundo. A junta de consultores científicos começou imediatamente a escolher algumas promissoras áreas de pesquisa. Há numerosos estabelecimentos de pesquisa, bem financiados, voltados para as doenças, mas nossos consultores acreditam que a ciência deve estudar agora os mecanismos básicos da função da célula. Precisamos descobrir como células e tecidos funcionam normalmente
por que deixam de funcionar ou passam a atuar de maneira tão anormal que produzem doença e morte. Pesquisa anterior já realizou o trabalho preliminar para o que nossa junta se propõe fazer. Começando a estudar os mecanismos básicos da célula, os cientistas descobriram que doenças aparentemente diferentes, como o endurecimento das artérias, ateroscleroses, o mal de Alzheimer e a artrite, podem ter o fator comum de inflamação crônica. E a retinite pigmentosa, uma causa muito comum de cegueira de idosos, poderia ser uma das respostas às nossas perguntas sobre o câncer. A retinite pigmentosa é causada pelo crescimento excessivo de vasos sanguíneos microscópicos na extremidade do nervo que transmite as imagens do olho para o cérebro. Em pacientes com câncer, os únicos capilares que crescem são encontrados no tecido do tumor. Se pudermos descobrir como esses minúsculos vasos são estimulados a crescer, poderemos, quem sabe, descobrir também maneira de evitar que eles cresçam. Poderíamos matar de fome os cânceres que deles dependem para se alimentar. Tecidos normais não seriam afetados. O mecanismo inverso poderia ser usado para estimular o crescimento de pequenos vasos a fim de evitar ou limitar o dano de ataques cardíacos. O Centro de Pesquisa Médica iniciará suas operações com um programa dedicado à ciência básica molecular e genética e à pesquisa clínica. O objetivo final será a prevenção e cura de doenças humanas. O Dr. Brown e outros cientistas na junta acreditam que, compreendendo melhor a constituição genética peculiar de cada indivíduo, recomendações específicas poderão ser feitas para evitar problemas de saúde mais tarde na vida. O Dr. Brown explica nas palavras abaixo a esperança que o Instituto oferece. O que antevemos é um mundo em que os seres humanos poderão alterar sob medida o ambiente para que combine com o que seus genes exigem, de modo que, se descobrirmos que a pessoa corre um risco particularmente alto de um dado tipo de câncer, por exemplo, poderemos, baseados na sua constituição genética, fazer com que ele tome a combinação certa de nutrientes ou vitaminas que atuarão para prevenir a doença. No passado, tivemos um único conjunto de recomendações para todas as pessoas. Recomendamos, por exemplo, que todos adotem uma dieta baixa em gordura, mesmo que os médicos saibam que 2/3 das pessoas não precisam desse tipo de dieta. O problema é que não sabemos como identificar esses 2/3. Todos nós somos indivíduos bioquímicos. A moderna biologia molecular e a genética nos ensinaram como analisar os genes de cada pessoa, a fim de descobrir o que é ótimo para ela. Não podemos fazer isso hoje de maneira a cobrir todos os fatores, mas talvez nos próximos 20 anos, com o Van Andel Institute, possamos começar a realizar parte disso. Como primeiro passo, o Instituto procurará os melhores cérebros na pesquisa médica para trabalhar nas instalações mais modernas e mais bem financiadas possíveis. O Instituto se ramificará por outros campuses dedicados a outros problemas de pesquisa, procurando localizar os melhores cientistas e instalações.
São promissoras as pesquisas sobre as causas e cura potencial das doenças de Alzheimer e Parkinson e outras, mas é necessário muito mais apoio. À medida que muda o perfil demográfico dos Estados Unidos, passando a incluir uma porção maior de idosos, dá para esperar que os americanos se mostrem dispostos a financiar trabalhos para reduzir os efeitos terríveis dessas doenças. Alimento também a esperança de que a minha própria a, Alimento também a esperança de que minhas próprias contribuições à ciência médica sejam seguidas por aumento do apoio de outros empresários, fundações beneficentes e indivíduos interessados. A organização e o financiamento privado das pesquisas do Van Andel Institute o tornarão excepcionalmente eficaz. Enquanto grande parte da pesquisa médica hoje é tornada menos eficiente pela cavação ininterrupta e cansativa de verbas federais, o Van Andel Institute poderá iniciar pesquisas abrangentes de alto risco sem escravizar-se a esse desperdício contínuo de tempo e energia mental. Em vez de canalizar recursos para trabalho de lobby ou desperdiçá-los em pesquisas rotineiras, os recursos do Van Andel Institute fluirão diretamente para pesquisas na fronteira do conhecimento. Minha esperança é que a pesquisa realizada no Instituto seja realmente desbravadora de caminhos. A concentração será em questões de saúde humana negligenciadas por instituições tradicionais de pesquisas. As áreas subpesquisadas e subfinanciadas por causa da incerteza dos resultados. As vantagens, em nosso caso, são, em primeiro lugar, que não estaremos duplicando o trabalho de outras instituições. Segundo, ao empurrar para frente as fronteiras da ciência, poderemos colher resultados importantes que escapam a outras instituições. Já que o financiamento privado do Instituto lhe permitirá adotar uma visão a longo prazo, os pesquisadores terão liberdade de desenvolver linhas promissoras de pesquisa, mesmo que elas não resultem em grandes descobertas. Ciência sólida, bem planejada, que fica aquém de um grande resultado, ainda é boa ciência, que pode ajudar outros pesquisadores ao longo da estrada para uma grande descoberta. Compreendendo que o Van Andel Institute criaria empregos e desencadearia crescimento econômico onde quer que se localizasse, determinei que Grand Rapids fosse sua sede permanente. Além do mais, para ajudar a revitalizar o centro da cidade, solicitei que o prédio fosse construído nessa zona. Além de estimular os negócios locais, a estrutura representará uma atitude cordial em relação a hospitais, universidades e toda a comunidade. Abriremos seu auditório e espaços públicos às forças sociais, religiosas, intelectuais e artísticas que moldam a cidade. Imagino uma instituição viva que dê emprego de verão a estudantes secundários para motivá-los em carreiras científicas em um ambiente soberbo de aprendizagem. Imagino nossos cientistas de todos os níveis tomando parte nas atividades das escolas e faculdades locais e mestre de ciências locais, obtendo atualização contínua de seus conhecimentos em nosso instituto. Imagino cientistas de todo o mundo vindo trabalhar em nosso instituto e imagino congressos nacionais e internacionais realizados em minha cidade natal, atraídos por um centro de pesquisa pioneiro. Imagino a mão do Senhor modelando tudo isso, o nosso legado. Em coerência com a qualidade de todos os aspectos do Instituto,
contratamos Rafael Binoli, o arquiteto visionário que projetou o Fórum Internacional de Tóquio, uma estrutura enorme que se tornou a marca registrada dessa cidade. Binoli tem vários grandes projetos em diferentes estágios de andamento. Um palácio de justiça no valor de 150 milhões para a cidade de Nova York, um estádio para 30 mil espectadores para a Princeton University e institutos de pesquisas para a Columbia University e para o professor Montagnier, que descobriu o vírus da AIDS, na City University de Nova York. Ficamos impressionados com sua insaciável curiosidade, engenhosidade criativa e atenção ao detalhe. Binoli projetou um laboratório belíssimo, ultramoderno para nós. A obra será construída em 2 fases. A primeira, um prédio de 35 mil metros quadrados, começou em fevereiro de 1998, devendo estar concluída em fins de 1999. Temos esperança de que o início do milênio nos encontre instalados e em funcionamento. Em maio de 1998, o Van Andel Research Institute contratou um pesquisador e organizador muito talentoso, George Vande, PhD, como seu primeiro diretor de pesquisas. O Dr. Vande é um especialista internacionalmente conhecido em oncologia molecular, o estudo do comportamento do componente celular no câncer. Trabalha no National Cancer Institute em Bethesda, Maryland, onde está formulando estratégias para reorganizar a pesquisa interna do organismo. Essa divisão, a maior organização de pesquisa científica básica em todo o mundo, é constituída de 32 laboratórios e conta com mais de 180 pesquisadores dedicados ao estudo dos mecanismos da função celular, que poderá, em última análise, ser usado para gerar novos tratamentos do câncer. Formado pela Rutgers University, o Dr. Vande recebeu numerosas honrarias e prêmios, incluindo sua eleição para a Academia Nacional de Ciências. Tenho confiança em que ele é a pessoa certa para dirigir as atividades científicas de nosso instituto. O amor torna-se mais profundo. Parte de meu intenso interesse pela pesquisa médica e pelo Van Andel Institute tem origem em minha preocupação com o mal de Alzheimer, de que sofre Betty, e nos repetidos problemas cardíacos de Rich, e em minhas próprias lutas recentes com problemas fisiológicos. Sei o que é ver pessoas amadas sofrendo com as falhas do corpo e presenciar sua recuperação sob o cuidado de médicos competentes. Através do Van Andel Institute, tenho esperança de que as bênçãos materiais que Deus me concedeu possam ser usadas para reduzir o sofrimento humano e prolongar a vida. Em junho de 1997, Rich submeteu-se a um transplante cardíaco. Muitos anos de problemas cardiovasculares haviam lesionado permanentemente seu coração e foi necessário essa arriscada cirurgia para lhe dar mais anos de vida preciosa. Os longos e dolorosos meses à espera de um coração foram finalmente recompensados e Rich obteve progresso espetacular nas semanas que se seguiam à operação. Estou convencido de que seu otimismo e fé inabalável e as preces de milhares de pessoas que o amam levaram-no são e salvo através desses tempos difíceis.
Embora Rich fosse operado em Londres, mantivemos estreito contato durante a espera do coração e da recuperação. Enquanto conversávamos, descobri que as décadas transcorridas haviam fortalecido a amizade excepcional que nos une. Deus pôs a mão sobre nossa vida e abençoou essa amizade de uma maneira que poucas pessoas podem compreender. Há mais de meio século passamos juntos por bons e maus tempos e tudo isso se resolveu para a glória de Deus. Uma vez que problemas de saúde afligem a nós dois, acho que Deus nos dotou da amizade humana para nos lembrar de sua presença contínua ao nosso lado em tempo de dificuldades. Capítulo 21. As âncoras da vida. Grandes barcos e navios, quando uma tempestade ameaça, navegam para Sotavento ou para o lado abrigado de uma ilha e se prendem em duas ou mais âncoras. Se as âncoras aguentarem, o navio não ficará desgarrado nem virará com a força dos ventos e das ondas. As âncoras mal colocadas ou presas a fracas correntes podem pôr em risco a vida de todos a bordo. Todos nós temos de escolher várias partes da vida que possam nos sustentar quando chegam os problemas. Essas âncoras precisam ser sólidas e confiáveis para que não nos decepcionem quando mais são necessárias. Em minha vida há 3 âncoras, amarras que me mantiveram seguro e firme enquanto o mundo bramia à minha volta. Essas são a minha fé, minha família e meus amigos. A fé religiosa tem sido a âncora em que mais confio. Foi meu esteio e conforto durante toda a vida. Na tradição de meus ancestrais holandeses, não pode haver substituto para uma confiança profundamente sentida em Deus quando queremos ajuda ou sustento. Armado com a fé que meus pais me ensinaram, sempre tive uma estrela brilhante para me guiar e na minha mão a mão bondosa e carinhosa de Deus. Sua força me inspirou e consolou nas horas mais negras. Nunca fiquei sozinho na vida, porque Ele sempre esteve comigo. A família tem sido minha âncora mais forte e meu mais valioso tesouro. Nada na vida foi mais precioso para mim do que meu casamento com Beth e os tempos maravilhosos que passamos juntos durante décadas. Meu caráter holandês me segurou em manifestações ostensivas de sentimentos, mas embora eu possa ter passado uma imagem de distanciamento, na realidade dei e recebi muito amor. Desde o dia em que conheci Beth, amei-a sem um momento de pausa e agradeço a Deus pelo privilégio de me deixar continuar assim. Meus filhos cresceram para refletir a dedicação da mãe e o nosso amor. Eles, então, a caminho para cumprir o destino que lhes foi fixado, as suas maneiras especiais e diferentes, e eu os observo com grande orgulho. Há uns 20 anos, contratamos como garçom de bordo da Enterprise um jovem cubano que, através de todos esses anos, tornou-se o favorito de ambas as famílias quando estávamos a bordo. Francisco Padrón estragou-nos a todos com suas atenções, maneiras refinadas e lealdade. Nós dois confiávamos nele e o estimávamos muito. Por isso mesmo, fez sentido quando o convidei recentemente para ser meu assistente pessoal e ele, de fato, tornou a transição da boa saúde para a luta contra o mal de Parkinson muito mais fácil para mim. Seu rosto alegre é a última coisa que vejo todas as noites
e o primeiro que me cumprimenta todas as manhãs. Seu companheirismo e apoio são muito importantes em minha vida diária. Os amigos têm sido minha âncora de proa. Eles me mantêm de frente para o vento, de modo que não desisto quando parece que os problemas da vida poderiam me afundar. Há muitas pessoas a quem devo muito pelo que sou, que me ajudaram a apreciar a vida, mesmo quando as tempestades eram mais violentas. Qualquer listagem desses queridos amigos jamais chegaria a ser completa, mas eu seria omisso se não fizesse uma menção especial de meu mais antigo e melhor amigo e sócio Rich DeVos. De muitas maneiras, Rich tem sido parte de minha família e eu da sua. É espantoso o que Deus fez em nós dois desde que nos tornamos amigos há quase 6 décadas. Rich e eu não apenas nos complementamos, mas tornamos-nos o que somos por causa de nossa amizade e associação. Outros que desfrutaram durante uma vida inteira os laços de uma amizade íntima me compreenderão melhor. Não tenho uma receita para uma amizade desse tipo, mas quando encontrar esse amigo, você o reconhecerá. Todas essas 3 âncoras me ajudaram a enfrentar as tempestades da vida. Deus foi realmente bom para mim ao me dar fé nele, ao me abençoar com uma família tão maravilhosa e me fortalecer com bons amigos. Durante 74 anos, Deus tem me abençoado com vida e energia. Deu-me a liberdade de tentar, de fracassar e de voltar a tentar vezes sem conta. Após numerosos experimentos, ele me abençoou com o sucesso. E é meu dever e grande privilégio repartir esse sucesso com os outros. Através da Amway e de minhas doações durante todos esses anos, tive o prazer de observar mudanças positivas em vidas humanas. Hoje, em todo o mundo, 3 milhões de pessoas estão experimentando a liberdade e a realização pessoal de contribuir seus próprios negócios graças à Amway. Muitas estão descobrindo que a atividade empresarial pode ser mais gratificante do que tudo que elas são capazes de realizar. Algumas abandonaram carreira de médicos, advogados e executivos de empresa para desenvolver em tempo integral suas distribuidoras. Outras, frustradas pela dificuldade de levantar capital para iniciar um negócio, descobriram que a Amway fornece uma entrada de baixo preço ao mundo daqueles que são seus próprios patrões. E milhões de outras estão aprendendo ao longo do caminho e os conhecimentos necessários de administração de empresas, a perícias no trato com pessoas e a autoconfiança. As oportunidades criadas pela Amway foram resultado claro das crenças de Rich e minhas na livre empresa, na independência, na liberdade. Através da Amway, distribuidores servem como embaixadores do espírito empresarial em todo o mundo. Como consequência, cidadãos de 80 países estão hoje repartindo com outras pessoas os benefícios do sistema de livre iniciativa e compartilhando a esperança de uma vida melhor. A esperança na atividade empresarial. Há meio século, quando Rich e eu estávamos explorando nossa companhia de serviços aéreos, nunca imaginamos o que nasceria naquela sociedade. Voltando os olhos para o passado, lembro-me do quanto nos divertimos e das importantes lições que aprendemos. Descobrimos o valor da persistência quando chega o desânimo. Aprendemos a equilibrar negócios e obrigações com a família,
e a importância da moralidade na vida do empresário. Aprendemos a trabalhar duro e sonhar grande. Todos os estágios do desenvolvimento da Nutrilite e, em seguida, da Amway nos ensinaram alguma coisa nova. Os sucessos iniciais com a Nutrilite deram-nos experiência em venda direta e os fundamentos para o plano de venda e marketing da Amway. Os erros posteriores na administração do negócio ensinaram-nos a importância do cumprimento de obrigações em transações comerciais e a necessidade de manter boas relações com os distribuidores. Os primeiros anos da Amway ensinaram-nos a como construir instalações fabris de primeira qualidade e orientar seu rápido crescimento. Enfrentar processos judiciais e ataques da mídia em fins da década de 1970 e meados de 1980 ensinou-nos a importância de boas linhas de comunicação com o governo e o público. O impacto positivo que os dólares da Amway produziram sobre a área de Grand Rapids e em todo o mundo demonstrou-nos a necessidade da cidadania empresarial. Algumas dessas lições foram aprendidas a duras penas, mas todas elas contribuíram para tornar mais forte a Amway. Nossa empresa evoluiu até um ponto em que sua extensa rede de distribuidores transformou-se em uma força poderosa no marketing americano e internacional. Numerosas empresas geram hoje ideias sobre produtos e campanhas de vendas usando os distribuidores da Amway como modelos para o marketing de suas empresas. A Amway é hoje muito mais do que uma companhia fabricante de sabão, pois o número imenso de produtos e serviços que oferece conquistou a lealdade dos consumidores e o respeito dos concorrentes. A Amway está destinada a ser maior, muito maior do que é hoje, porque a oportunidade de melhoramento e a independência pessoal que o plano oferece despertam o interesse geral. A Amway abre a oportunidade de que seja realizado um sonho comum ao povo de todas as nações, todas as raças, todos os grupos etários, todas as culturas e todas as profissões. Se essa oportunidade puder ser oferecida da mesma forma e se os consumidores continuarem altamente satisfeitos com nossos produtos, a Amway continuará a crescer. O espírito empresarial não está morto. A despeito das severas limitações impostas à liberdade das empresas de fazer seu trabalho, o sucesso da Amway prova que há milhões de empresários muitíssimo vivos e que participam do processo de criação de riqueza. Os empresários estão vivendo seu papel na economia, desenvolvendo seus negócios, financiando a educação, a arte, a pesquisa, sustentando suas igrejas e obras de caridade locais e melhorando para todos a qualidade de vida. Em todos os países, sob todos os sistemas econômicos, esses homens e mulheres lutam para criar uma vida melhor para si mesmos e para toda a sua volta. Às vezes, o governo trabalha com e para os empresários. Em outras ocasiões, cria barreiras à trajetória deles. Mas, mesmo com tudo que o governo possa fazer para lhes dificultar o trabalho básico, os empresários estarão sempre presentes. E enquanto estiverem entre nós e levarem vidas morais, haverá esperança. A esperança de cura. Para mim, a grande alegria na construção de uma empresa bem-sucedida está na oportunidade de repartir
riqueza recém-criada com outras pessoas. Rich e eu fizemos isso à nossa maneira e nossos filhos conhecem também a importância da generosidade. Minha prioridade número 1 tem sido a de aumentar a esperança de curar. As pesquisas médicas e a educação que serão proporcionadas pelo Van Andel Institute devolverão à humanidade, multiplicado muitas vezes, o que a sociedade nos deu com tanta abundância. Não posso pensar em melhor maneira de fazer o bem a cada pessoa no mundo do que financiar a pesquisa que prolongará a vida humana e lhe reduzirá a dor e o sofrimento. Não foi o desejo de fama e de reconhecimento público que me levou a fundar o Van Andel Institute. Minha motivação tem origem, em primeiro lugar, em minhas experiências pessoais com doenças mutiladoras e potencialmente mortais. Quando sentimos o desespero e a impotência de observar uma pessoa amada sofrer com uma longa doença, conhecemos a esperança que vem de saber que progressos foram realizados nas pesquisas. Graças a Deus, alterações em minha medicação resultaram em melhoria em meu estado de saúde, o que me permitiu aceitar alguns compromissos limitados para falar em público e agir de forma mais normal. Em segundo, tenho a obrigação de dar o melhor uso possível aos recursos que Deus me confiou. Lutar contra a doença e a morte, que são resultados do primeiro pecado cometido no Jardim do Éden, é para mim um objetivo meritório. Talvez, quem sabe, pessoas liguem meu nome ao Instituto e se lembrem que os frutos do capitalismo tornaram possível essa pesquisa de valor inestimável. Se fizerem isso, então transmitir a mensagem de modo mais convincente e permanente do que em todos os meus discursos sobre a livre empresa. No grande plano de Deus para o universo, sou apenas mais uma pessoa. O Criador, em sua sabedoria, dá a todos nós talentos diferentes, que ele se delicia em ver usados para a sua glória. A mim, por motivos ainda desconhecidos, ele deu a oportunidade de difundir sua mensagem de fé, liberdade e esperança entre as muitas pessoas que Rich e eu conhecemos em nossa vida empresarial, pública e privada. Alimento a fervorosa esperança de que a vida dessas pessoas se torne um pouco melhor por causa desses encontros. Sobre o autor. J. Van Andel, fundador associado da Amway Corporation, nasceu no dia 3 de junho de 1924 em Grand Rapids, Michigan. Formou-se na Grand Rapids Christian High School e estudou no Calvin College em Grand Rapids, no Morningside College em Sioux City, Iowa, Pratt Business School em Pratt, Kansas, e Yale University Aviation Cadet School em New Haven, Connecticut. Em agosto de 1952, casou-se com Betty Hoekstra. O casal tem 4 filhos, Nan, Steven, Barbara e David. O espírito de família de Jay e Betty, demonstrado inicialmente na educação que deram aos filhos, transcendeu os limites tradicionais, estendendo-se a relacionamentos formados nos negócios, no bairro, na comunidade de Grand Rapids e mais além. Anos de trabalho devotado refletem a imensa energia pessoal de J. Van Andel. Uma energia que ele investiu em muitos e variados interesses, o maior dos quais é a Amway Corporation, uma das maiores companhias de venda direta do mundo. A companhia oferece mais de 450 produtos com seu nome,
milhares de itens com nomes de fantasia através do catálogo Personal Shoppers, além de uma grande variedade de serviços e produtos para a educação. Esses produtos são vendidos por mais de 3 milhões de empresários em 46 mercados afiliados. Com uma história fenomenal de sucesso do espírito empresarial americano, a Amway foi fundada em 1959 por J. Van Andel e Rich DeVos. Seu crescimento inesperado nas décadas que se seguiram tem sido motivo de inspiração e melhoramento pessoal para literalmente milhões de pessoas em todo o mundo. À medida que a presença da Amway se estendia pelo mundo, o mesmo acontecia com a reputação de J. Van Andel em 1992. O presidente George Bush nomeou-o para servir como embaixador dos Estados Unidos e comissário-geral na Exposição de Gênova, em 1992. Ele serviu também como presidente do Conselho da Câmara de Comércio nos Estados Unidos, diretor da Gerald Ford Foundation, presidente do Conselho da Comissão Organizadora do Bicentenário Holando-Americano e membro da Junta de Governadores dos USO World. É um dos curadores da Jamestown Foundation, Hudson Institute e da Heritage Foundation, bem como fundador do Van Andel Institute for Education and Medical Research, em Grand Rapids.